Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. O episódio de hoje é dedicado inteiramente à maior cantora do Brasil, Elis Regina. Ela mesma se definiu assim, mas também é popularmente conhecida como Pimentinha ou Helicóptero. Ela que nos encantou com a sua voz e tino para a música, o que permitiu que, com sua versatilidade, pudesse transitar dos clássicos da bossa nova ao MPB, do samba, ao jazz e até mesmo ao rock and roll. E para os que tiveram o privilégio de viver na mesma época que a diva, fascinou com a sua presença de palco e capacidade de interpretação, transformando as músicas em que tocava. Tudo isso justifica como ela foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como um instrumento na ordem dos músicos do Brasil. Elis, se estivesse viva, completaria 80 anos hoje, no dia 17 de março. Com 36 anos de vida, 21 de carreira, gravou 28 LPs e 20 compactos. A artista nos deixou cedo demais, mas está mais viva que nunca e é celebrada até hoje. Esse é o Fita Expressa, podcast de música do Correio do Povo. Eu sou Carolina Santos, eu estou aqui com o Arthur de Farias. Ele é músico, compositor, mestre e doutor em literatura brasileira pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase no estudo da canção. Ele já produziu um monte de discos, né, Arthur, e escreveu trilhas para o cinema também e teatro. E ele é jornalista também, né, nosso colega de profissão, e escreveu o livro Elis, uma biografia musical. Oi, Arthur, tudo bom? Oi, tudo bom? Não, eu venho aqui na redação, fico me lembrando quando eu vim aqui visitar a redação, que eu era estudante de jornalismo, lá nos anos 80, né? E a redação tá muito parecida com o que era nos anos... Aquele não mudou cantinho... muito. Não mudou muito. Né? A gente segue firme as nossas raízes aqui no Correio. Então, Arthur, eu queria começar, assim... Tu fala ali no teu livro, né, sobre como eles começou no Clube dos Guri, né, em 56, e daí ela vai em 64 pro Rio de Janeiro. E tu diz que em um ano ela já consegue o prêmio de melhor cantora, né, do ano pela TV Excelsior com a apresentação do Arrastão. E assim, eu fiquei pensando como é que ela teve esse boom tão grande, né, em um ano, assim, porque hoje em dia a gente não vê isso, né, como é que teve essa escalada tão rápido. Claro que a voz dela ajudou, né, mas como é que foi essa evolução, assim? É que a Elis chegou pronta no Rio, né, a Elis, ela chegou com 19 anos de idade, ela já ganhava vida como cantora há 5, né? E ela ganhou a primeira vez o prêmio de melhor cantora do Rio Grande do Sul com 13. Então, assim, quando ela saiu daqui, ela tinha 4 discos lançados. E cantava 6 vezes por semana, às vezes baile de 4, 5 horas, segurando um baile, cantava na televisão, cantava no rádio. Tinha gravado 4 discos e tinha sido escolhida 3 vezes a melhor cantora do estado. Então, quando ela chega no Rio de Janeiro, ela tinha mais horas de voo do que qualquer contemporânea sua, né, de experiência. E a Elis tinha uma coisa muito forte do talento, evidentemente, mas tinha uma coisa muito forte do esforço também. Ela era uma pessoa absurdamente dedicada e obsessivamente dedicada à sua profissão, que era cantar. Então, assim, se tu pega companheiros de geração dela, as companheiras de geração, as cantoras, né, a Bethânia, a Gal, a Nara Leão, elas não tinham 1/10 da experiência que a Elis tinha. Sim. E a Elis foi a primeira cantora a entender a televisão também. Então, antes era a era do rádio, né? A era do rádio que foi desde os anos 30 até o começo dos anos 60, Sim. quando o rádio começou a ser substituído pela televisão. A Elis, como ela já cantava na televisão aqui, em Porto Alegre, desde o final dos anos 50, quando começa a televisão aqui, ela foi a primeira a entender como cantar na televisão, como olhar para a câmera, como se estivesse olhando para o telespectador, esse tipo de coisa, como se movimentar na televisão. Então, ela chegou com, além do talento natural, ela chegou com muito mais bagagem do que qualquer outro, né? E assim, ela era uma estrela aqui no Rio Grande do Sul, já era a cantora mais conhecida do Rio Grande do Sul, com 18 anos de idade, mas ela, assim, algumas poucas pessoas conheciam ela em São Paulo, e no Rio de Janeiro ninguém conhecia ela era uma completa desconhecida.
E como tu disse, e aí ela chegou em um ano, ela se transformou na cantora mais famosa do Brasil, com 20 anos de idade, né, 21 anos de idade. E isso foi, claro, primeiro foi uma trajetória muito meteórica. Ela começou cantando em barzinhos minúsculos de 40, 50 lugares no Beco das Garrafas, mas ali encantando os músicos e os instrumentistas, porque ela tinha uma coisa, como tu falou, né, a primeira a registrar a voz como instrumento. Ela sempre se entendeu como uma instrumentista, como qualquer outro instrumentista, num mundo absolutamente machista, num mundo absolutamente em que os músicos... Bom, até hoje tem músico que chama depreciativamente cantor e cantora de canário. Na época, então, era uma coisa assim, não se sentiam da mesma profissão, né? E a Elis sempre se sentiu uma instrumentista cujo instrumento era a voz. E aí quando ela ganha o festival, e aí começa essa era dos festivais, que foi o que formou a MPB. Não existia essa ideia de MPB, esse conceito de MPB, até 1965. A MPB começa a ser chamada de MPB e começa a existir essa geração da MPB. Chico Caetano, depois Milton, Edu Lobo, Gilberto Gil, Elis, Bethânia, Gal, enfim. Essa turma começa a existir a partir desse primeiro festival de MPB. E a MPB se chama MPB porque o festival se chamou Primeiro Festival de MPB. E também por um grupo que está nativo até hoje, que é o MPB4, que surgiu nessa época também. Porque tinha outros nomes, tinha Música Popular Moderna também, MPM, que chamava. E aí a Elis vem e ganha esse primeiro festival de MPB e consegue um empresário, o Marcos Lázaro, que era um empresário argentino muito esperto, muito talento, muito bom empresário, que consegue colocar lá na televisão. Os caras queriam fazer um programa de televisão apresentado por ela e um parceiro, que veio se chamar Fino da Bossa, e que foi um sucesso estrondoso, e que ele conseguiu o contrato para ela, que era o maior salário da televisão brasileira. 6 vezes maior do que o segundo maior salário da televisão brasileira. Tava feita, né? Ela podia comprar um apartamento por mês com o que ela ganhava. Nossa! Então, assim, e aí começou, e aí gravou o seu primeiro disco dessa segunda fase. Tem essa primeira fase aqui no Rio Grande do Sul. Os 2 primeiros discos são ainda de uma artista adolescente. Ela não podia dar muito palpite no repertório. São discos que queriam lançar ela como uma cantora adolescente, assim, né? Como cantora teen. E depois, já no terceiro e no quarto, ela já consegue gravar os compositores daqui, que eram da turma dela, dessa geração de compositores porto-alegrenses dos anos 60, cujos únicos registros estão nesses discos da Elis. E aí ela chega lá e encontra um cara, que é o Armando Pitigliani, que está vivo, super bem, tem 92 anos de idade, parou de jogar futebol esse ano, porque o médico pediu. E o Pitigliani, que foi o mesmo cara que descobriu o Jorge Ben, o Pitigliani bancou que ela fizesse esse primeiro disco, que se chama Samba Eu Canto Assim, da Elis adulta, assim, que daí também coloca ela num outro lugar, coloca ela como uma das estrelas dessa música nova que estava surgindo naquele momento, chamada MPB, né, que era uma novidade, que vinha a partir de uma geração que tinha crescido ouvindo bossa nova, né, e era uma música muito diferente de tudo que tinha se ouvido até então. E a Elis vai ser a grande voz dessa geração, né, até morrer. E o auge da MPB é justamente durante toda a carreira da Elis, de 1965 até o começo dos anos 80, quando entra a explosão do rock. Então, nesses 20 anos, a Elis é a principal cantora do gênero, não o gênero mais popular, mas o gênero mais, digamos assim, sei lá, histórico da música popular brasileira, mais sofisticado, que mais vai ser conhecido no exterior, que mais vai significar politicamente dentro do contexto do país e tal. Claro. E assim, quando tu fala que ela era a rainha da TV, né? Eu fiquei muito curiosa para saber como é que eram os programas, né? Se era um programa tipo que nem a gente tem hoje em dia, né? Que tem, sei lá, tem entrevistas, né? Como é que funcionavam esses programas, assim? Ela ia lá e cantava. Eu até tentei achar recortes no YouTube, mas eu só achava dela cantando, né? Sim. Então eu fui pensando, como é que funcionava? Ela chegava, ela entrevistava alguém, tinha convidados. O Fino da Bossa era um programa assim, tipo o que era o Viola Minha Viola, que a Inesita Barroso apresentava, não sei se enfim, o Viola assistiu até uns anos atrás, ou
Um programa... Agora estou pensando, não tem mais esses programas, né? Pois é. Depois o Rolando Boldrin apresentou muito tempo programas tanto na Globo quanto em outros canais. O fino da bossa era isso, era ela e o Jair Rodrigues. Sim. Eles recebiam atrações, eles cantavam bastante e recebiam convidados. E a Elis entrevistava esses convidados, o Jair só cantava com ela. E esses convidados eram tanto os caras da geração dela quanto todos os grandes caras da geração anterior, assim, Dorival Caymmi, a Dona Barbosa, e ela era uma guria, né? Já os programas de auditório que ela cantava aqui em Porto Alegre, ainda quando ela não era dona do programa, mas ela era uma das atrações do programa, é muito que nem o Altas Horas, assim, é esse esquema que não mudou, que era do rádio e que passou para a televisão. Programa que tem várias atrações, que conversam e tal, números de outras coisas, plateia e números vivo, musicais, né? Plateia ao vivo, exatamente. Aqui, a Caldas Júnior, que tinha a Rádio Guaíba, a Guaíba foi a primeira rádio que tem a Rádio Guaíba, né? Mas a Guaíba, a velha Guaíba, que começou em 1957, foi a primeira rádio a trabalhar só com disco. Porque as rádios... e sempre teve essa coisa de trabalhar com disco. Porque nessa época, desde os anos 30... Não tinha, sempre foi como é o formato até hoje, né, de rolar discos. Sim. Mas as outras rádios como que existiam na época, Difusora, Gaúcha, Farroupilha, essas rádios, elas eram todas feitas ao vivo. Então tinha horário sim que tocava disco, tinha, mas os horários mais importantes da programação, que eram a noite, os finais de semana e o horário do meio-dia, era todo feito ao vivo, com músicos tocando ao vivo nos auditórios das rádios. Então as rádios tinham auditórios que eram teatrinhos de variados tamanhos, com um aquário separando o vidro, separando a plateia do que acontecia lá dentro. As pessoas assistiam o que estava acontecendo no palco e do palco era transmitido. Que legal. Era um outro mundo e era um sistema gigante assim até entrar a televisão. E a Elis é fruto desse mundo. Desse mundo onde uma rádio, a Farroupilha, era a maior de todas, né? Era concorrente da Gaúcha nessa época, inclusive eram de empresas diferentes. E a Farroupilha chegou a ter 106 músicos contratados. Nossa, é muita mais gente. todo o rádio, mais todo o jornalismo, mais todos os locutores, mais toda a produção. Era uma folha de pagamento de 300 pessoas. Sim. Então, porque não tinha televisão, os patrocínios todos iam para o rádio, né? Depois, quando entra a televisão, as pessoas deixam de ser da folha de pagamento, deixam de ser contratadas e passam a trabalhar por cachê na televisão. E aí vem o videotape, que é o VT, né? Que é o negócio gravado. Porque daí quando começa a televisão, ela é toda feita ao vivo também. Então tu imagina, segurar uma programação de televisão de, sei lá, 8 horas, Nossa. 10 horas por dia, toda ao vivo. Então isso tinha, inclusive os comerciais, tudo. Sim. E aí era uma época que, isso é comecinho dos anos 60, onde os músicos e os atores, os gaúchos, tiveram muito emprego, muito trabalho na televisão. Só que aí entra o videotape e as coisas, os programas começam a vir em rede, como é até hoje. A maior parte dos horários daí passam a ser, as afiliadas das redes passam a ter muito pouca programação local e passa a ser tudo gravado. Vem os programas gravados do Rio e São Paulo. E aí as pessoas perderam emprego em massa e tiveram que sair daqui atrás de emprego para poder pagar suas contas. A Elis foi uma delas, era a mais famosa de todas. Mas toda a geração da Elis, de músicos e de atores também, é a geração do Paulo José, da Italanandi, desses caras... do Paulo César Pereio. Esses caras foram embora de Porto Alegre porque de repente acabou o trabalho, não tinha mais trabalho. E foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Muitos músicos acabaram indo para o México, depois para os Estados Unidos, tentar a vida. E a Elis foi se estabelecendo, primeiro no Rio, depois em São Paulo, por causa disso. Porque as pessoas falam, por que ela foi embora, gente? Ela foi embora porque ela precisava de trabalhar. Quem não foi embora acabou virando cantor da noite, ou parando de cantar e indo fazer outra coisa, virando músico da noite. Foi um cometa caindo e acabando, o cometa chegando no Yucatán, assim, e acabando com todo o ecossistema daquele, os dinossauros morrendo quase tudo, né? Sim. O videotape teve esse efeito no Brasil inteiro, na verdade. Tudo que não fosse Rio Grande do Sul, tudo que não fosse São Paulo e Rio de Janeiro sofreu esse baque. Agora tu falou que
que as pessoas ficaram perguntando por que ela foi embora de Porto Alegre, né? E isso gerou um atrito entre os gaúchos e a Elis, né? Em várias entrevistas ela fala, né? Eu até destaquei aqui um pedacinho que ela falou numa entrevista que tu colocou no livro, que é não pedir nem pra nascer, quem dirá em Porto Alegre, né? Ela tinha esse rancinho com Porto Alegre. E, tipo, ela é aclamada, principalmente no IAPI, né? Que foi onde ela nasceu, ela tem estátua na orla, né? O único lugar do mundo onde tem gente que não gosta da Elis é Porto Alegre, né? Que loucura isso, É uma loucura, mas explica, né? Quando tu vê o resultado de eleição, quando tu vê esse tipo de coisa, tu descobre do que nós somos feitos, né? Então, essa coisa absurdamente bairrista, gaúcha, ela foi muito maltratada, ela foi muito hostilizada quando ela saiu daqui. Ela disse, eu não saí daqui para fundar um CTG para cantar Prenda Minha, gente. Sim. E tudo que diziam assim, e aí aquela coisa, ela tinha vergonha, não tinha vergonha nada. Em um monte de entrevista dela, ela fala, inclusive tem uma entrevista que tem no livro, ela dizendo, gente, eu nasci no Navegantes, me criei no IAPI, eu sou filho da dona Erci Lavadeira. Como é que eu vou ter vergonha disso? Isso faz parte do que eu sou, né? E ela só chegou com essa cancha toda no Rio de Janeiro e pôde se transformar no que ela era por toda a experiência que ela tinha tido aqui. E a Elis estava assim, consagrada já em 1968, já era a maior cantora do Brasil, mais popular, com uma popularidade inclusive que ela não vai ter depois na carreira, porque quando ela estava no filme da Bossa foi o auge da popularidade dela. Foi a única vez que ela vendeu 1 milhão de discos. Nossa. Foi do disco 2 na Bossa. Depois ela nunca repetiu esse número. Era assim, esse começo de carreira dela no Rio foi o mais popular. Assim, ela era um astro da televisão, né? E ela, nesse momento de astro da televisão, em 1968, os músicos daqui começam a se organizar para tentar fazer uma ação cooperativada, fundam a Frente Gaúcha de Música Popular, que é lançada num show no ginásio do Grêmio Náutico União. E para chamar a gente, eles pensaram, o que nós vamos fazer? E aí, vai que Elis topa, né? Convidaram e Elis veio e fez o show. Fez o show de fundo, com a abertura de todos os artistas na frente, assim, sem ganhar praticamente nada por isso. Então, esse papo de que abandonou é uma bobagem. Depois, em 1978, ela estreou um show aqui, o Transversal do Tempo, ela montou aqui em Porto Alegre, estreou ele aqui. Em 78, quando ela veio, e daí ficou um tempo aqui, depois de muito tempo, sem ficar um tempo na cidade, ela espalhou que ela queria conhecer os músicos da cidade e tal, ficou ligando atrás, entrou em contato com muita gente, gravou no disco do Raul Wanger, depois gravou música do Jerônimo Jardim nessa época. Mais tarde ela entrou em contato com o Vitor Ramil, que era um garoto na época, então ela estava muito ligada no que acontecia aqui, né? Só que é isso, ela é uma cantora nacional, é uma cobrança que nunca fizeram para Adriana Calcanhoto, por exemplo. Sim. Né? É uma coisa muito... Nem sei, assim, eu acho muito estranho, assim, porque eu ia ficar muito orgulhosa, assim, se eu estivesse viva, né? Pelo amor de Deus, tipo, né? Nossa, ela é daqui, ela tá ganhando o mundo, sabe? E daí dá um remorso generalizado nas pessoas quando ela morre. E que daí começam, quer dizer, as pessoas que amavam a Elis, sempre a maioria das pessoas aqui, principalmente as pessoas da geração dela e depois da geração dela, amavam ela, né? E tinham muito orgulho de que a Elis fosse daqui. Mas sempre tinha uma minoria que não e gente mais velha, né? Que ficava, principalmente que atacavam ela logo que ela foi para o Rio de Janeiro, que ela começou a chiar, né? E depois ela foi para São Paulo e perdeu o chiado e ninguém disse, agora ela não chia mais, não. Agora é uma coisa sempre de ouvido musical, né? Ela ia pegando, ia falando. Com 2 semanas na França, ela estava dando entrevista em francês, com o francês do colégio. Então era uma pessoa... Todas as pessoas que eu falei com mais de 200 pessoas para escrever essa biografia, todas as pessoas me diziam assim que a Elis tinha uma coisa, acima de tudo, uma coisa de uma inteligência assombrosa, que era assim, das pessoas mais inteligentes que conheceram, porque a capacidade que ela tinha de entender as coisas imediatamente e mal conheceu uma coisa, já saber parece jornalista, né? Mal conheceu, eu posso falar porque nós dois somos. Mal conheceu uma coisa, dali tu te dá uns 10 minutos e tu já está explicando aquela coisa ali, como se tu entender. Tu já está especialista. Então ela tinha muito essa capacidade, é uma coisa que muita gente falou, assim. E a fama de difícil dela, vinda basicamente de 2 coisas. Ela era, sim, muito competitiva com outras cantoras, e ela
dizia o que pensava na imprensa, azar, né? Que era uma atitude nada comum. Então ela comprou muita briga com a imprensa, dizendo o que pensava ou reclamando de coisas que tinham distorcido do que ela tinha falado. E era realmente muito competitiva com outras cantoras. Mas o fundo do meu livro, assim, a base do meu livro de entrevistas, como é uma biografia musical, eu queria que fossem os músicos e os produtores que trabalharam com ela, né? Sim. E todos unânimes em elogiar ela, assim. Ela era uma incrível chefe dos músicos, chefa, e era uma pessoa excelente de trabalhar sob uma produção de um produtor, né? Então era uma pessoa que tinha e batalhou muito pelos músicos. Inclusive fundou uma associação de músicos pouco antes de morrer para concorrer com a Ordem dos Músicos, que era tomada por um cara que tinha sido nomeado pela ditadura militar. Então teve muitos enfrentamentos. A Elis foi uma pessoa que teve muitos enfrentamentos e levantava discussões já no final da década de 70, começo da década de 80, que eram, sim, falar em legalização do aborto, esse tipo de coisa, né? Sim. A Elis é ativista, né? Que não é muito falada, né? Até tu comenta, tem um momento que tu fala da marcha contra a guitarra elétrica, né? Eu achei uma loucura, nunca tinha ouvido falar disso, eu fui pesquisar. Eu vi, tipo, nossa, como que loucura, né? Uma resistência contra o novo, assim, era contra a invasão norte-americana, né? Isso foi uma, na verdade, foi uma jogada de marketing que ela caiu de patinho, assim, porque a emissora que ela trabalhava, que era a Record, que tinha o Fino da Bossa, tinha também o programa Jovem Guarda, que era o programa onde surgiu o Roberto Carlos. Sim. E o Roberto, Erasmo e a Vanderleia. Quando o Fino da Bossa explodiu, ficou ali em primeiro lugar durante uns 2 anos, e aí Elis tirou as primeiras férias que ela tirava desde os 13, 14 anos de idade, porque ela aproveitava antes as férias para fazer disco. Foi para a Europa, inclusive trabalhou um pouco, fez uns shows lá, mas ficou 1 mês ou 2 meses fora. Quando ela voltou, o Fino da Bossa tinha perdido, que tinha ficado só com o Jair Rodrigues, tinha perdido em popularidade para o Jovem Guarda. E aí o cara que era o diretor da emissora, que era o Paulo Machado de Carvalho, que inclusive é o nome do estádio do Pacaembu, ele pensou, vou enfogueirar. Velha história, velha jogada do Falem Mal Mais Forte. Vou meter uma pilha para ver se rola uma briga e isso dá notícia. E aí ele começou a sugerir para ela, o pessoal tá tomando conta, aí vocês precisam fazer alguma coisa para não sei o que e tal. Pô, guitarra elétrica. E aí tem essa ideia absolutamente absurda de fazer uma marcha contra a guitarra elétrica. Que na verdade era uma marcha contra o rock, porque a guitarra elétrica já tinha 20 anos na música brasileira. E ela conseguiu cooptar, inclusive, o Gilberto Gil, que menos de um ano depois estaria com a Tropicália com guitarra elétrica, né? Eu perguntei, o Gil foi um que eu entrevistei, mas por que tu topou? Porque eu estava apaixonado pela Elis, como todos os homens que se aproximavam dela, né? Porque ela era uma personalidade muito cativante. Qualquer coisa que ela me pedisse, eu fazia. Só quem não embarcou da MPB nessa marcha da guitarra elétrica foi o Caetano, o Chico e a Nara Leão. Mas aí, tanto a prova de que isso também é uma coisa que deixava as pessoas muito baratinadas, muito confusas com relação a Elis, que ela não tinha nenhum pudor em mudar de ideia. E isso foi em 67. Em 69 ela tinha uma banda com 2 guitarras elétricas. E estava gravando música do Roberto Carlos, e gravando com o Tim Maia, né? E gravando som. Tu percebe muito essa metamorfose nela, né? Ela era uma metamorfose ambulante. Exato, total. Ela vai mudando assim de opinião, assim, e, tipo, tudo bem, sabe? Não tem problema. Não tinha medo de reconhecer que estava errada. Assim. Eu achei isso muito legal, assim, uma faceta dela que a gente não pensa muito, né? E assim, a gente sabe que ela apresentou, né, muitos músicos pra gente, né? O Milton Nascimento, né? O Fagner, o Renato Teixeira, o próprio Belchior, né? E assim, eu fiz o exercício de ouvir uma música, por exemplo, como Nossos Pais, do Belchior, e ouvir a dela, e assim, tu nota como ela recriava a música. Totalmente uma coisa nova, assim. E muito melhor, desculpa, Belchior, desculpa, Milton Nascimento. Mas fica muito melhor, assim. De Maria, assim. Maria do Milton Nascimento é bom, mas a Maria na voz da Elis é outro... Ela bota outras, né? Sim. A Elis era madrinha do Milton
E ele chamava ela de minha madrinha, porque ela, em todos os discos da Elis, desde o primeiro compacto que ela lançou com 15 anos de idade, que era de um compositor daqui de Porto Alegre que nunca tinha sido gravado, que era o Eleu Salvador, era uma música bobinha chamada Da Sorte, até o último disco dela que ela lançou. Em todos os discos dela tinha pelo menos um compositor que ou nunca tinha sido gravado ou tinha sido gravado, mas ninguém tinha prestado atenção, como é o caso do Milton, que tinha tido uma música gravada só quando ela gravou ele nesse disco que eu falei, o Samba Eu Canto Assim, que ela lançou Canção do Sol. Ela já conhecia o Milton, eles já se conheciam da luta, né, de tentarem a vida, se estabelecer como artista. Eles se encontraram algumas vezes em São Paulo, antes, quando ela ainda morava aqui. Mas assim, e é isso, o Milton diz que, né, dizia que tudo que ele compôs imaginando que a Elis poderia cantar, ou como a Elis cantaria, né? E não só ele, pelo que tu fala, e não né? só ele. Vários. Bom, João Bosco e Aldir Blanc, né? João Bosco e Aldir Blanc, a carreira deles deve muito a Elis, assim, foi os compositores que ela mais gravou, eu acho. Foi o João Bosco e o Aldir Blanc, o Milton, eu acho que esses foram os mais. E esses dois também, ela começou gravando o Aldir Blanc com outros parceiros e depois foi chegando no João Bosco também. E isso é um diferencial também. A Elis prestava muita atenção na letra, principalmente a partir da década de 70, quando ela amadurece. Aí ela começa a armar os discos, a partir do disco de 72, que é o que tem Casa no Campo, que tem a primeira versão de Águas de Março. Ela começa a armar os discos a partir das letras, a partir do o que eu quero falar agora, sobre o que eu quero falar. Né? Escolher as músicas a partir das letras. E, evidentemente, músicas muito boas também, né? E fazer os arranjos das músicas, que era o César Camargo Mariano nessa fase, até o final da vida dela, muito junto com ela, fazer os arranjos das músicas com a letra na frente do piano, não exatamente com a partitura da música. Assim, o que é importante é o que a gente quer dizer aqui. Por isso as interpretações da Elis são tão arrebatadoras. E isso é uma coisa que eu falo sempre, assim. Por que a Elis é a Elis? Por que aí está uma menina que não estava nem perto de nascer quando ela morreu, né, que nem tu, e essa mulher morreu com 36 anos, estaria fazendo 80 e segue sendo a maior cantora do Brasil e uma referência para cantores no mundo todo, né? Ela não é uma artista popular no mundo todo, mas ela é uma referência para cantores. As pessoas passam pela Piaf como passam pela Elis, passam pela Mercedes Sosa, sei lá, Aretha Franklin, Sinatra. São essas pessoas, porque tem duas coisas no ato de cantar. Tem a coisa do cantor mesmo, que é isso de ver a sua voz como um instrumento. Então o cantor é o que está preocupado em que esse instrumento esteja muito bem desenvolvido, assim, que não desafine, que o timbre esteja bom, que saiba respirar no lugar certo, que o timbre da voz no grave, no médio e no agudo tem um negócio que em voz que são as zonas de passagem, que são delicadas, assim, para que tudo isso ninguém note quando são, para que o timbre seja um instrumento. Um exemplo clássico disso, Gal Costa, um instrumento perfeito. Tem o intérprete. O intérprete é o que está focado não na música, mas está focado no texto. Um ator é um intérprete. Um bailarino que está dançando uma coreografia de outra pessoa é um intérprete. Então o intérprete interpreta um texto que pode ser dele, se ele for também o compositor, ou pode ser de outra pessoa. Ele está focado em dar credibilidade para aquele texto, para que quando tu escute aquela canção, tu pense, é esse cara que está falando isso, é ele que está falando isso comigo. E a Elis tinha isso, tu acredita em tudo que ela te diz. Assim como tu acredita em tudo que o Sinatra, ou a Beyoncé, ou a Mercedes Sosa, ou a Piaf te dizem. Aí quando tu tem essas duas coisas no nível 10, tu tem uma pessoa como essa. E aí, por exemplo, a Bethânia é uma extraordinária intérprete, mas não é uma cantora tão boa quanto a intérprete, né? Ela tem os seus limites técnicos. A Gal, o oposto, é a super intérprete, mas que muitas vezes ela não parece estar ali, né? Parece estar dentro daquela canção ou mesmo prestando atenção no que ela tá, naquele texto que ela está dizendo. Então isso é que faz com que a Elis seja esse negócio, assim, né? Essa coisa, esse ET, né? Clichê de jogar corpo e alma exatamente, na música. De ter a técnica absoluta e ao mesmo tempo ter a paixão absoluta, né?
Tu ouve e tu te arrepia 1 milhão de vezes que eu ouça Como Nossos Pais, 1 milhão de vezes que eu vou me arrepiar com aquele ódio, aquela raiva, aquela coisa que ela coloca ali naquela canção, ou enfim, 1 milhão de outras canções, né? Sempre uma coisa de estar completamente entregue ali, né? Estar completamente dentro daquilo. Incrível. E agora, eu queria que a gente indicasse aqui para os nossos ouvintes algumas obras inspiradas na Elis, né? Eu vou começar com o filme Elis, que está disponível na Netflix, né? Feito em 2016. E você, Arthur, tem alguma indicação? Com a Andréia. Esse filme, muito adiantou, imagina, o livro saiu em 2015, o filme saiu em 2016. Quando eu lancei o livro no Rio, a Andréia foi, ela já tinha feito o filme. Muita gente implicou com o filme, assim, os elisólogos radicais, porque diz, mas não fala no Tom Jobim, não fala no Elis Tom. Não fala no Tom Jobim, não fala no Elis Tom, isso é grave, isso é essencial na carreira dela. Não fala no Milton Nascimento. Parece que a vida dela começou quando ela chegou no Rio de Janeiro. Tudo isso, tá? Mas não é um documentário. Sim. É um filme de ficção, né? Então, eu gosto muito do filme, porque eu acho que pega a essência do negócio e, principalmente, a Andréia Horta, ela é inacreditável. Ela de Elis é inacreditável. É o papel da vida dela, assim, né? Ela é obcecada pela Elis desde criança. Quando ela soube que iam fazer um filme, ela disse, não tem para ninguém, esse papel é meu, eu vou ser Elis. E o Caco Ciocler de César Camargo Mariano está inacreditável também. O cara outro, que eu me esqueci o nome agora, que faz o Bosco, ele tá legal, mas não é tanto. Mas o Caco e o André é impressionante. E o Caco tem uma coisa, porque o César é um picolé de chuchu, né? O César é um músico extraordinário, mas é a pessoa mais xoxa do mundo, né? E aí tinha um cara, um dos meus gurus de escrever musical, que é o Zusa Homem de Melo, que morreu faz pouco. O Zusa escreveu muitos livros de música, inclusive da era dos festivais e tal. O Zusa foi amigo da Elis a vida inteira. E o Zusa, eu estava fazendo uma peça, fazendo trilha para uma peça onde o Caco estava trabalhando. E aí, bem na época que saiu o filme, aí o Zusa me ligou e disse, Arthur, eu quero ir na peça, quero que você me presente pro Caco, que eu tenho uma coisa para dizer para ele. Aí tá, fomos lá, aí fomos pro camarim, pro camarim depois, ele disse, Caco, quero lhe dar os parabéns, porque você abriu mão do seu ego como ator e você reproduziu uma coisa que é muito difícil de reproduzir, a total e absoluta falta de carisma do César. Perfeição. Que legal. Enfim, adoro esse filme, adoro. Outro filme que é muito bom de ver, que tem os seus problemas, enfim, que é o Elis Tom, que está, inclusive, agora em cartaz, dentro da programação aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, né? É um filme que lá em 2015... Porque o que é o Elis Tom? O Roberto Oliveira, que é irmão do Renato Teixeira, do Romaria, o Roberto foi o produtor da Elis quando ela quis mudar de vida, quando ela entrou nessa fase aí de 70 e poucos, ela que resolveu sair desse empresário argentino que transformou ela numa superestrela de TV para se transformar numa artista, numa mulher mais ligada com o mundo, mais sofisticada, mais politizada, mas não sei o que, e ela se aproximou do Roberto e chamou ele para ser produtor dela. E uma das coisas que ele fez foi quando eles foram gravar o Elis Tom, o disco dela com o Tom Jobim em Los Angeles, ele foi e registrou tudo. Ele fez muitos especiais de TV. Todas aquelas séries de TV que tem sobre o Chico Buarque, que depois saíram em DVD, são todas desse cara, do Roberto Oliveira. E de muita gente, mas tudo que tem de documentário sobre o Chico foi ele que fez. Ele registrou esse material lá em 1974 e ficou com aquilo. E fizeram um especial mais ou menos para a TV Bandeirantes na época, assim, mais um registro, e tinha aquele material. 20 anos depois, quando eu estava terminando o livro, ele disse, cara, eu tô com o material aqui, tá pronto, vai sair ano que vem, que seria 2016. Acabou saindo ano passado, 2024, porque ele não sabia muito o que fazer com aquilo, e aí ele acabou chamando o Nelson Motta para o Nelson Motta dar uma roteirizada e eles gravarem coisas hoje em dia. E aí aquilo que era só um registro documental virou um filme muito mais interessante. Esse eu ainda não vi. É muito interessante, porque daí ele bota muito contexto, pega as pessoas da época e bota elas falando agora. E tem as imagens deles lá, eles estão trabalhando, né? E toda a tensão dos dois, né? Porque eram duas pessoas tensas, duas pessoas desconfiadas, fortes, de personalidades muito fortes. Não foi um disco fácil de fazer. E tudo isso está ali.
E a crítica única que eu tenho, que eu relativizo um pouco, mas enfim, eu sou homem, é que só tem homem ali, né? A única mulher que tem dando depoimento no filme é a filha do Tom Jobim. Mas é um filme feito por um homem, com os registros que o homem fez, e a Elis era cercada de homem. A Elis era uma rara mulher num meio tomado de homens e que impunha... E ela sai muito bem do filme, porque conta todos os conflitos e tal, mas não sai nem o Tom Jobim de mala, nem ela de mala. Assim, o filme é muito respeitoso nesse sentido, explica muito bem Teve vários momentos ali que a Elis ligou para a gravadora no Rio, para o Menescal, e disse: eu vou me embora, não está dando certo, o Tom Jobim não gosta de nada que seja novo e não sei o que, não sei o que. E o Tom Jobim dizendo para ela: mas precisa isso tudo e tal. Enfim, eram duas personalidades exatamente muito fortes, muito distintas. E que no final acabou dando um disco que é, sei lá, um dos 2 ou 3 melhores da Elis e um dos 2 ou 3 melhores do Tom Jobim e um dos melhores discos da música brasileira. Foi até tema do vestibular uns anos atrás, né? Sim. Foi a audição obrigatória do vestibular da URGS. Sim. Tem uma que eu tô vendo ainda, então não sei o final, como é que vai ser, se vai ser bom, que é a minissérie da Elis, Viver é Melhor que Sonhar. Pois é, eu não vi essa minissérie. Que tá na Globoplay, né? Eu tô vendo alguns episódios, assim, achei legal que aparece a Rita Lee também ali, então essa é legal também. E tem livros, né? Elis e eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe, que só o título me fez chorar. É tocante. Eu tô lendo parcelado porque é muito tocante, assim. E o João Marcelo foi o único dos filhos da Elis. Também era o único que me interessava, assim, pro livro, porque é o único que efetivamente conviveu com ela, né? O Pedro e a Maria Rita eram muito pequenininhos. Sim. E ele foi o meu interlocutor, ele foi o único da família que foi o meu interlocutor durante toda a escritura do livro. Ele me ajudou muito no livro, tudo que eu pedi ele me ajudou e tal. E o livro dele é muito tocante, é muito bonito, é muito bonito. Eu tô lendo aos poucos, porque, assim, sai águas dos olhos. E uma coisa que vai rolar ainda esse ano, não sei se você estava sabendo, que vai ter uma HQ da Elis. Vai ter uma HQ da Elis pequena. Sei. De uma série de criança. Isso. Sei. Que é do Gustavo Duarte. E eu fiz uma entrevista com ele, ele teve o aval do João, né? E ele me contou uma partezinha, assim, que vai ser... O mote vai ser quando a Elis parou de cantar. Tipo, que quando ela era criança, ela disse que não ia mais cantar. E daí vai ser a partir disso que ela vai ir para um mundo fantástico. E daí ela vai ter várias aventuras e uma delas, eu sou muito fã da Rita Lee, daí vai ter a Rita Lee como uma alienígena. E eu achei isso fantástico, assim. O desenho tá muito lindo também. A amizade dela com a Rita, eu entrevistei a Rita algumas vezes, né? Sempre por e-mail. E até foi engraçado quando o livro ficou pronto, eu escrevi para a Rita, disse: me dá o teu endereço que eu quero mandar o livro. Ela disse: não quero, eu não gosto de olhar para trás. E ainda mais agora que eu estou escrevendo, ela estava escrevendo a autobiografia, sim, né? Não, eu confio em você, não precisa mandar o livro e tal. Mas isso aí foi 2014, que eu estava terminando o livro, 2015. Ela dizia: nossa, eu penso nisso todos os dias. Foi a melhor amiga que eu tive, a pessoa mais confiável, assim. E que elas não tinham nenhuma... Daí a Elis e a Rita não tinham essa coisa de competição, a Elis não tinha com ela, porque a Elis era muito mais cantora e a Rita era muito mais compositora, né? Então a Elis respeitava muito a Rita como compositora e a Rita, como todo mundo, achava a Elis a mais foda de todas como cantora, né? Então não tinha... A Rita, inclusive, sempre se menosprezou como cantora, o que eu acho uma injustiça dela com ela mesma, porque eu sempre achei ela muito boa cantora. Então tinha essa coisa dessa cumplicidade mesmo, assim, né? E ela era uma das... Eu acho que tinha também essa coisa do antidiva, né? Que as duas tinham. Porque nem essa coisa de pegar o filho na escola, sabe? De cozinhar. Sim, manter uma rotina normal, mesmo sendo a pessoa mais foda do Brasil. De não ter nenhum estrelismo e de se envolver com o fazer também, né? A Elis tinha esse negócio de ser, quando ia gravar um disco, por exemplo, de ser a primeira a chegar e a última a sair, que não era
Ninguém da geração dela fazia isso. Até hoje, muitos cantores e cantoras não fazem isso, né? Escolhe um repertório, deixa o diretor musical gravar e vai lá depois botar voz. De vez em quando dá um palpite. Eles não, eles davam palpite em tudo, estava o tempo todo em tudo e gravava junto sempre, todo mundo junto. Dava palpite até no cabo que ia ligar o instrumento. Isso tem no Controladora. livro. Não, mas perfeccionista mesmo, né? Sim. Assim, e aí tu vê tem umas grandes divas em que isso faz a diferença, né? Assim, e que tem esse... Não é da geração dela. Isso é mais dessa geração. Me lembro quando a Madonna começou a fazer isso, já quando ela começou a tomar um certo domínio da sua carreira. Evidentemente não dá para comparar como cantora a Elise e a Madonna, mas como artista, assim, no geral dá, né? Também foi uma coisa assim, nossa, uma mulher que está se empoderando, está participando de toda a produção do negócio, uma coisa que a Shakira fez a vida inteira. E a Elise sempre fez isso. Assim, não, o disco é meu, eu vou dar palpite em tudo, eu vou é meu nome, né? né? É o meu nome, né? Eu não vou chegar aqui, os homens vão fazer um negócio, eu vou chegar aqui e só vou botar a voz. Não. Então, isso também é uma coisa muito protagonista, assim, né? Ela e a Nara são figuras muito importantes nesse sentido, né? Com a diferença que a Nara, assim, na minha opinião, como cantora, era uma desgraça. E a Elise era maravilhosa como cantora. Mas ambas são personalidades muito importantes. Sim. E não de graça também se odiavam, né? Assim, porque a Nara tinha tudo que a Elise não tinha e a Elise tinha tudo que a Nara não tinha, né? Então a Elise era uma super cantora, coisa que a Nara não era. A Nara era nascida num berço de ouro, com toda a formação intelectual, com todos os cabeção frequentando a casa dela. A Elise era filha da lavadeira, né? Nara Nepo Baby. A Nara era Nepo Baby total, assim, né? Mas nunca se encostou nisso, né? Também Sim. São grandes personalidades e ambos morreram jovens, né? Então, é isto, Arthur. Você tem mais alguma indicação de alguma obra? Eu gosto do Furacão Elis. Eu acho que o Furacão Elis tem problemas. Quer dizer, o Furacão Elis foi escrito logo depois que Elis morreu, né? Inclusive tem muita coisa que eu desminto no meu livro e tal, porque era um livro escrito no calor da hora, no calor da emoção do negócio, né? E ela era muito amiga da Elis. Então eu acho que é um livro que vale muito e eu sempre defendi ele muito. Eu passei a defender menos quando saiu uma segunda edição, tipo 15 anos atrás, e não arrumou nada, deixou como era. Mas tudo bem, é uma opção, é um registro daquele momento da época. Mas é um livro muito impressionante, muito... Eu recomendo o livro, com ressalvas, mas recomendo bastante. Leia o livro e depois leia o teu para ver o fact-checking ali. O meu é menos emocionante, né? Eu acho interessante que o teu, ele é bem, que nem tu disse, bem focado nos compositores, é uma biografia musical, como tu colocou no título, né? Realmente a música que se sobressai ali. Contar a vida a partir da obra, isso, né? Então, a morte, por exemplo, da Elise é um acidente, é uma bobagem. Ela não era uma pessoa como, sei lá, Amy Winehouse, ou Kurt Cobain, ou Jimi Hendrix, que tinha uma trajetória rumo à morte, assim, então, que é importantíssimo tu ter isso em mente. Não, eles foi uma cagada dela, assim, de quem estava começando a cheirar cocaína quando estava todo mundo parando de cheirar, e da geração dela, e se ferrou nisso, assim. Então, por exemplo, no livro, tem pouquíssimo destaque, assim, a morte dela tem uma página, né? Sim. E eu acho que o Furacão Elis, eu acho que começa e termina com a morte dela, tem muito esse foco. Mas que na época, como eu disse, na época justifica, porque isso foi muito chocante, né? Sim. Todo mundo da minha geração, eu tinha 13 anos quando eles morreram. Todo mundo que tinha de 13 para mais, de 10 para mais, lembra onde estava quando ela morreu, né? Eu estava numa lojinha de artesanato em Tramandaí quando deu a notícia. O meu editor, o Gonzaga, também comentou que ele lembra onde estava, na praia também. Isso é muito impactante, assim. E depois, uma semana depois, quando saiu o laudo, que era isso, ficou todo mundo muito espantado e tal, também foi um escândalo. Também foi uma coisa chocante. Sim.
Então, Arthur, muito obrigada por aceitar o convite, né, de vir até aqui ao estúdio. Muito legal mesmo a nossa conversa. Esse momento aqui é para ti fazer o teu jabá, teu marketing aí, se quiser falar o teu Instagram, próximos shows. Bom, o livro dá para comprar em qualquer livraria, né? Eu tenho 3 livros dessa série de História da Música de Porto Alegre. A Elisa, uma biografia musical, Lupicínio, uma biografia musical, e Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, que termina justamente quando acaba essa era do rádio. Agora vai sair ainda no primeiro semestre o volume 2. No total vão ser 10 livros, sempre pela editora Arquipélago. Então tu pode comprar pelo site da Arquipélago, Arquipélago Editorial, bota lá Arquipélago Editorial, Arthur, Elis, vai aparecer. E eles entregam em casa ou comprar em livraria. O meu Instagram é @arthur.th.d.faria. Meu trabalho principal, minha banda, tem vários, mas o principal é a banda Tum Toin Foin, que é uma orquestrinha de música instrumental. Também é @tum, com M de Maria, Toin, com N de nada, Foin, com N de nada. Tum da percussão, Toin das cordas, Foin dos sopros. A gente acabou de vir de uma turnê agora pelo Ceará, foi sensacional. Legal. E estamos gravando o segundo disco. E aí vão seguindo no Instagram, que tô sempre metendo um monte de coisa. E tô de gigolô da Elisa essas 2 semanas, coitada, né? Porque eu tô dando de entrevista e fazendo agora. Eu saio daqui, vou fazer a história do disco ali na Casa de Cultura. Vai ter um especial no 373 também, vai ter um especial no Sesc. É isso, que bom. Eu tô muito feliz que a Elisa está sendo muito lembrada nesses 80 anos. Porque ano passado foram 110 de morte do Lupicínio, 110 de nascimento e 50 de morte. E foi um fracasso, teve pouquíssima coisa em comemoração, né? Comemoração ao nascimento e lamentar a morte. Então é que bom que esse aniversário deles está sendo bastante comemorado, né? 80 anos. Eu até tentei falar com o ECAD para ver quais eram as músicas mais tocadas, mas eles ainda não tinham esse levantamento para falar aqui. Mas, enfim, quando ela fez 70 anos, era Como Nossos Pais, né? Que é agora, só uma última coisa. Tu falou no ECAD, aí eu fiquei pensando, onde a maior parte das pessoas ouve música hoje é o Spotify, né? De todas as plataformas. E no Spotify é maluco, porque a Elisa é mais 40 anos depois da morte dela, mais de 40 anos depois da morte, ela é mais escutada do que a Marisa Monte, do que a Gal, que morreu há pouco, do que a Maria Bethânia. Ela só perde para a Rita Lee, porque a Rita é um fenômeno absoluto, né? E perde de pouquinho para Cássia Eller. Nossa. Mas ela é mais escutada do que a Sarah Vaughan ou a Ella Fitzgerald, que eram as grandes referenciais dela. Então é uma presença. A Elis nunca precisou ser resgatada ou recuperada. As pessoas nunca pararam de ouvir ela. Isso também é um fenômeno muito impressionante. Sim. Os Beatles têm isso. Mas é uma coisa muito louca, porque geralmente o cara morre, fica esquecido e depois é recuperado. Não esquecido, mas ouvem menos. Com a Elis isso nunca aconteceu. Ela continua viva, né? Sempre continua viva. Que nem eu falei no começo. Então, gente, esse foi o Fita Expressa, com o especial Elisa, 80 anos. A edição e assistência de som é de Thiago Basso. E até a próxima. Até a próxima. Ainda sou